Bem, pessoal, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre concentração comum. Como nós podemos ver, concentração comum é uma maneira que os químicos encontraram para expressar uma relação entre as quantidades de soluto e solução. Então, nós temos aqui a formulação específica para a concentração comum. Então, tem ali, concentração comum é igual a quantidade de solutos sobre a quantidade de solução. Em muitos casos, a gente pode usar essa quantidade de solução como sendo o solvente, a quantidade de solvente. Então, é a quantidade de soluto pela quantidade de solvente. Em outras palavras, nós podemos expressar ela matematicamente da seguinte maneira: a razão entre a massa do soluto pelo volume da solução. Isso é concentração comum. E como que a gente constrói a regra de proporção usando a concentração comum? É simples, né? Então imagine que nós temos lá uma solução com 50 gramas de sal em 1 litro de água, né? Em outras palavras, seria uma concentração de 50 gramas por litro, né? Então a relação matemática, né, de proporção é essa aqui. Eu tenho a solução e a massa de soluto. Então, em 1 litro de solução eu tenho 50 gramas de sal. Então a relação é bastante simples e nós vamos aí apresentar um outro tipo de relação, que é a relação com respeito à densidade da solução, né? A densidade da solução é um pouquinho diferente da concentração comum, porque nesse caso o que você tem é uma razão entre a massa total do sistema pelo volume do sistema, né, ou o volume da solução. Tá? Em outras palavras, a densidade é a grandeza que informa qual a massa total que existe em um determinado volume do sistema. E nós podemos escrever isso da seguinte maneira: então, a densidade é a massa total pelo volume total. E a regra, né, de proporção segue o seguinte: se eu tiver uma densidade de 50 gramas por litro, né, igual à anterior, então perceba que a unidade é a mesma, não se alterou aqui a unidade. 50 gramas de solução em 1 litro de solução, né? Porém, a informação que nós temos agora é que o volume da solução é 1 litro e a massa dessa solução corresponde a 50 gramas do soluto de solução, ou seja, é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, na concentração comum, eu tinha como sendo a massa somente do soluto. Aqui na densidade, o que eu tenho é a massa do soluto mais a massa do solvente. Esses dois juntos estão contidos no volume de solução de 1 litro. Então, perceba a diferença entre concentração comum e densidade da solução. Bem, outra relação importante quando a gente fala sobre concentração é a relação entre massa ou relação entre volume. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui com relação à massa, mas ele também vale para a relação de volume. Segue o mesmo exemplo. Então, vamos lá. A relação de massa geralmente é a proporção, né, da massa do soluto pela massa total. E essa proporção, por ser bastante específica, acaba levando um nome diferente, que é chamado título em massa, que pode ser representado então pela letra tal aqui do grego. E nós temos que a relação matemática dela, né, é a massa do soluto pela massa total da solução. A porcentagem massa, né, ela pode ser dada também em termos de porcentagem, né? Então aqui escrevendo ela em porcentagem, eu tenho título em porcentagem, é simplesmente multiplicar o valor que você tem por 100. Bem, essas relações em massa geralmente é utilizado para as concentrações altas, né? Para as concentrações
muito baixas, né, é preferível utilizar uma outra nomenclatura que leve em consideração a quantidade presente do material. Então, muitas vezes é importante você expressar em partes por milhão, que é o chamado ppm, né? Ou partes por bilhão, ppb, né? E nós podemos representar hoje em dia, né, não se usa muito mais, né, nos artigos científicos, em comunicações científicas, o ppm. Se usa mais 1 miligrama por litro, tá? Isso é uma recomendação. E também a questão da parte por bilhão, né? Nesse caso usa 1 micrograma por litro, tá? As relações são as mesmas. É lógico que aqui eu estou dando em termos de massa por volume, tá? Perceba que é uma relação massa-volume, tá? Mas ela também pode ser massa-massa, tá? Ou volume-volume, tá? Isso vai depender do tipo de material que você estiver trabalhando. Dependendo do material que você está trabalhando, que é um sólido, você vai expressar em massa por massa, né? E isso você vai pôr a quantidade de massa em 1 milhão, né, dessa relação, ou a quantidade de massa por bilhão desse material. Então, para facilitar a nossa compreensão melhor desses tipos de relações que existem, né, nós temos aqui dois tipos de exemplos, né? Então, o primeiro exemplo aqui, nós temos lá, a água do mar contém em média 3,5% em massa de sais dissolvidos. Então, perceba que eu tenho um título em massa, tá? É um título em massa, eu tenho massa do meu sal pela massa total da minha solução. A nossa solução seria a água do mar, né, junto com os sais. E aqui eu estou interessado com só os sais dissolvidos, então é massa dos sais dissolvidos aqui. Tá? Bem, se a gente numa salina precisar processar essa água do mar para obter os sais, né, presentes nessa água do mar, né, imagine que essa salina queria produzir 500 kg de sais. Qual que é a massa de água que eu vou precisar utilizar para que eu tenha 500 kg de sais? Então eu sei que 500 kg é a mesma coisa que 500 mil gramas, né? E eu sei que, pela minha relação em título aqui, que 3,5%, né, tem de sais dissolvidos na minha água. Então, se eu pegar 100 gramas dessa água, eu vou ter 3,5 gramas de sais. E se eu tenho uma quantidade, se eu quero 500 mil gramas de sais, qual é a quantidade X de água no mar que eu vou precisar pegar, né? Uma relação simples aí, né, de regra de 3. Fazendo essa relação, nós observamos que a quantidade que eu preciso pegar de água no mar para ter os 500 kg é 14,3 toneladas. Né? Então, usamos um exemplo simples de título que é massa-massa. Né? Um outro exemplo, que é a parte por milhão. Né? Então, aqui nós temos, calcule a concentração em partes por milhão da quantidade de acidulante existente no suco de uva, que contém 0,2% em massa de acidulante. Novamente, nós temos um título em massa e vamos transformar esse título em massa em partes por milhão. Né? Então, eu tenho lá, novamente, hipoteticamente, se eu pego 100 gramas desse suco de uva, eu tenho nesses 100 gramas 0,2 gramas de acidulante, que é o 0,2%. 0,2% significa que se eu tiver 100 gramas desse suco, 0,2 gramas desse suco vai ser acidulante. Bem, se eu quero transformar em partes por milhão, é como se eu tivesse 1 milhão do suco, né? Quanto que eu vou ter em 1 milhão do suco de acidulante? Fazendo essa regrinha de 3 aqui, eu encontro que eu vou ter 2.000 gramas. Né? Em outras palavras, eu tenho, né, 2.000 ppm. Então, é assim que a gente resolve e transforma o título em massa, né, que está em porcento, em
partes por milhão. Então eu vou ter aqui 2000 ppm ou 2000 grama por grama, né? Que seria a unidade dessa nova nomenclatura, né? Bem, é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo, né? E estamos aí para novas aulas. Obrigado.